Então, continuando aqui na página 44, nós temos a construção do segmento áureo. Então, o segmento áureo ele vai ser chamado dessa forma quando existir essa proporção. Então, o segmento áureo de AB é o segmento AP, tal que AP está para AB, assim como o PB está para AP. Então, o AP é o segmento que é um pouco maior que a metade do segmento AB. Ele está para o segmento todo, assim como a menor parte está para esse segmento áureo. Essa é a proporção. Então, nós vamos calcular aqui a forma de fazer a construção desse segmento. Então, se você chamar esse segmento AP de X e o segmento AB de A, então você vai ter, escrevendo essa proporção de outra forma, você vai ter que AP ao quadrado vai ser igual a PB vezes AB, ou seja, chamando o segmento X de AP, você vai ter que X ao quadrado vai ser o PB, que é A menos o segmento X, vezes o segmento A. Então você vai ter que X ao quadrado vai ser igual ao quadrado menos AX, ou seja, X ao quadrado mais AX menos A ao quadrado igual a zero. O segmento A você conhece, então você só não conhece o segmento X, então você pode aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau. Então você vai ter que X vai ser igual a menos A, então aqui é o coeficiente da variável X, mais ou menos raiz quadrada de A ao quadrado, mais o 4 vezes esse segmento, que é 1 aqui, vezes o menos A ao quadrado, que vai dar 4 ao quadrado. Então vai dar igual, a raiz x vai ficar menos a, mais a raiz de 5 sobre 2. Então vai ficar a raiz de 5 sobre 2 menos a sobre 2. Essa segunda raiz ela é negativa, então a gente não considera. Então apenas a raiz x' vai ser usada. Então a gente vai encontrar o segmento A raiz de 5 sobre 2 e subtrair a metade do segmento A para fazer o segmento áureo. Então aqui você tem o segmento AB, vamos achar o segmento áureo. Então vamos fazer a metade do segmento AB, fazendo a mediatriz de AB. Eu vou traçar uma perpendicular pelo ponto B ao segmento AB e vou marcar a metade do segmento AB nessa perpendicular. Então aqui nós temos um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo ele tem a hipotenusa AC, o cateto aqui é A sobre 2 e esse cateto aqui é o segmento A. Então você vai ter que AC ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado, ou seja, AC ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4, que vai dar 5A ao quadrado sobre 4. Então se você tirar a raiz aqui, vai ficar A raiz de 5 sobre 2. Então esse AC, ele é essa parte aqui da raiz quadrada, da raiz da equação do segundo grau. Então aqui você pode fazer centro no ponto C, raio até o ponto A, então você está pegando a medida AC e jogando para cá. No prolongamento do lado A sobre 2, aqui você vai encontrar o segmento áureo, porque aqui você fez A raiz de 5 sobre 2, jogou esse segmento para cá, esse aqui é o A sobre 2, então o que sobrou aqui em cima é o segmento áureo do segmento AB. Então essa é a construção baseada nessa dedução aqui, que recaiu numa equação do segundo grau. Então agora se você tem o segmento áureo e quer achar o segmento AB, a gente tem a mesma relação, o AP é o segmento áureo, AP ao quadrado é igual a AB vezes PB, então o AP ao quadrado ele vai ser A ao quadrado, eu vou chamar o segmento AB de X, então você vai ter que A ao quadrado vai ser igual a X vezes X menos A, e novamente a gente vai recair numa equação do segundo grau, bem parecida com a anterior. Então vai ficar assim, x igual a A, mais ou menos raiz quadrada de A ao quadrado mais 4 ao quadrado sobre 2. Então resolvendo aqui você acha o x' vai ser A raiz de 5 sobre 2 mais A sobre 2. E o x duas linhas vai dar um segmento com valor negativo. Então a gente não considera. Então a construção ela fica bem parecida com a anterior.
Então a gente pega lá o segmento AP, que é o segmento áureo, traça a mediatriz de AP, uma perpendicular ao segmento AP, onde você marca a metade do segmento AP, compasso nessa perpendicular. Então aqui você tem o cateto PC, que é o segmento áureo sobre 2. Novamente aqui a gente vai ter o segmento áureo raiz de 5 sobre 2, só que agora, ao invés de você subtrair, você vai somar com A sobre 2. Então você vai pegar esse segmento PC e vai marcar no prolongamento. Então aqui você tem essa medida do A até o D, vai ser igual ao segmento tal que o AP é áureo desse segmento AD. Então se você quiser, depois você pode fazer centro no A, abrir até o ponto D e jogar essa medida aqui no prolongamento de AP. Então aqui você tem o segmento AB, de tal forma que o AP é áureo do segmento AB. Então aqui você tem os exercícios propostos para fazer, por exemplo, no exercício 2, a espiral áurea. Então você pode fazer aqui o retângulo áureo, fazendo essa medida AB aqui, fazendo um segmento áureo de AB. Então aqui você tem o lado áureo, então você tem esse aqui, o retângulo áureo. Então ele tem esse lado áureo do outro. Se você pegar essa medida do segmento áureo e jogar por dentro aqui, você constrói um quadrado e você pode fazer centro no ponto E e abrir um arco de amplitude de 90 graus. Então aqui já é um pedaço da espiral áurea. Esse segmento que sobrou aqui, o DF, você pode fazer um quadrado com essa medida DF e centro no ponto H, você faz um arco com amplitude de 90 graus. E vai fazendo sucessivamente. Esse lado menor que é o AG, você faz um quadrado com essa medida e faz um arco aqui de 90 graus. Depois você faz com o segmento IE e assim sucessivamente. Você pode fazer vários arcos aqui para você ter a chamada espiral áurea de um segmento AB qualquer. Então aqui na página 47 nós temos o conteúdo de potência de ponto. Então, dada uma circunferência de centro O e um ponto P externo, se você traçar as retas secantes a essa circunferência, que passam pelo ponto P, você vai ter a chamada potência de ponto, ou quando o ponto for interno também. Então, aqui nós temos a justificativa. Se você juntar, por exemplo, aqui o ponto A com o ponto C, e você vai ter que esses dois ângulos aqui, o B e o D, eles vão ser iguais. Por quê? Porque aqui você tem um arco capaz. Então esses aqui são dois ângulos inscritos que enxergam a mesma corda. Então a gente já tinha provado anteriormente que eles são iguais. Então o que acontece aqui nesse caso anterior é que você vai ter que esses triângulos aqui, o PAD e o PCB, eles vão ser semelhantes, porque o ângulo P é comum dos dois e o B e o D são ângulos iguais. Então você vai ter a razão assim, PA está para PC, assim como PD está para BB. Então se você multiplicar cruzado aqui, você vai ter que PA vezes PB vai ser igual a PC vezes PD, que é justamente a potência de ponto. Então PA vezes PB vai ser igual a PC vezes PD. Então são segmentos que saem do ponto externo aqui. Então é a potência do ponto P em relação a essa circunferência. Então, quando o ponto for interno, nesse caso aqui, daí você tem aqui também, juntando o ponto A com o ponto C, você vai ter que esses dois ângulos aqui, o B e o D, eles vão ser iguais, porque eles enxergam a mesma corda, são inscritos em relação à mesma corda. Daí você vai ter esses triângulos semelhantes também, o PAD e o PCB. Eles vão ser semelhantes por causa da congruência dos ângulos aqui. Esses aqui também são ângulos iguais, que são ângulos opostos pelo vértice. Então esses outros dois ângulos aqui também vão ser iguais, que tem o vértice P em comum. Então você vai ter que PA, segmento PA vai estar para PC, assim como PB está para PD.
Então aqui, multiplicando o cruzado, você vai ter que PA vezes PB vai ser igual a PC vezes PD. Então aqui é a potência do ponto interno e aqui é a potência do ponto externo. E quando você tiver uma reta secante e uma tangente, a gente tem o seguinte: se você juntar o ponto A com o ponto T, esse ângulo aqui, ele vai ser o ângulo de segmento, porque ó, ele é formado por uma reta tangente e a corda. E esse aqui é o ângulo inscrito, que é relativo à mesma corda. Então a gente já tinha provado que esses dois ângulos também são iguais. Então o que acontece aqui, esse triângulo PTA, então PTA, ele é semelhante ao triângulo PBT. Então nós temos que o PA ele vai estar para PT, assim como o PT está para PB. Então multiplicando o cruzado aqui, você vai ter que PT ao quadrado vai ser igual a PA vezes PB. Então essa é a potência de ponto quando você tem uma tangente e uma secante. Aqui nós temos os exercícios. Aqui você tem o PA, o PC, e aqui você tem o segmento PD, e você quer encontrar o segmento PB. Então, para calcular esse segmento aqui, é só usar a potência de ponto interno. Então, PA vezes PC vai ser igual a PB vezes PD. Então, você vai ter que x vezes 2 vai ser igual a 5 vezes 1. Então, o segmento x vai dar 2,5. Nesse caso aqui, você tem duas secantes, o ponto P externo. Então, você vai ter que PA vezes PB vai ser igual a x vezes o segmento PC. Então, o segmento PC tem 8, né? Então, o segmento PA tem 3 e o segmento AB tem 3. Então, na verdade, o PB ele tem 6 centímetros. Então, você vai ter que x vezes 8 vai ser igual a 3 vezes 6, ou seja, o x vai dar 2,25. E nesse caso que você tem uma reta tangente e uma secante, então você vai ter que x ao quadrado vai ser igual a PA vezes PB. Então aqui o PB vai dar 8, o PA ele tem 3, então o x vai ser raiz de 24, que dá 4,89. Você consegue também fazer o traçado de retas tangentes à circunferência, passando por um ponto, sem usar o centro. Então, a gente consegue fazer isso aplicando a potência de ponto. É só fazer o seguinte, ó, essa aqui é uma reta tangente. Então, você sabe que PT ao quadrado, que é o ponto que você não tem, vai dar igual a PA vezes PB. Então, o que a gente faz é o seguinte, faz a média geométrica. Então, se você fizer a média geométrica de PA por PB, você vai ter o segmento que vai dar a distância de P até o T. Então, é só fazer aqui a média geométrica. Como a gente está fazendo PA vezes PB, o PA vai ser a projeção de um cateto e o PB vai ser a hipotenusa. Então, a relação aqui é que o cateto é a média geométrica. Então, você pode pegar aqui centro no P, raio PT, e fazer esse arco de circunferência até cortar a circunferência dada. Esses aqui são os pontos de tangência, é só juntar P com T e P com T'. Então esse é o nosso conteúdo do módulo 2, depois nós continuamos nos próximos vídeos do módulo 3.